Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar um pouquinho das minhas leituras de fevereiro pra vocês. Foram no total 11 livros, eu li bastante coisa que eu até me surpreendi. E vou compartilhar um pouquinho, foram livros até que legais, teve alguns assim que falei, não é tão bom, mas a maioria eu tive uma grande surpresa. Meu primeiro livro foi assim, um belo hot que se chama Dom Dante, da autora, calma que o nome dela é complicado, eu vou ter que ler, Daya Studzienski. Guarde bem esse nome, porque é a última vez que eu vou falar ele e ele vai aparecer mais 2 vezes aqui, tá bom? A história é sobre BDSM, vai contar a história sobre o Dom Dante que tá procurando a sua submissa perfeita e a Larissa que depois de muitos anos de pesquisas, ela tá pronta pra entrar nesse mundo e os dois acabam se conhecendo, percebem que são perfeitos um pro outro, começa a relação até que coisas acontecem e o final eu achei extremamente ousado. Se não tivesse o segundo livro, se terminasse no primeiro, eu ia levantar e bater palma, porque eu falei, nossa, essa autora foi ousada, porque o final não era o que eu esperava. Mas aí teve o segundo. Aí o segundo eu já sabia meio o que ia acontecer. Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O importante é que eu gostei do primeiro livro. E a minha segunda e terceira leitura também foi da mesma autora, por isso que eu não vou falar o nome dela de novo, que é difícil, que foi Os Contos da Confraria Espinela, que é onde acontece toda a história, toda a pegação. E são contos, então é um livro volume 1 e volume 2, que eu fui lendo ao longo do mês, sem pressa nenhuma. São histórias bem quentes, algumas vão virar livros, uma já virou, que é o conto da despedida da noiva, e o próximo eu espero que seja do Dom Hades, porque eu fiquei super curiosa. A maioria dos contos ali é mais pegado na realidade, vai explorar diversos fetiches, mas tem 3 contos ali que a autora falou, quer saber, vou tacar fantasia, vou colocar umas coisas muito loucas. Então tem lombo, tem vampiro e tem 7 Alan, assim. Mas eu achei interessante, duvido que vá virar livro, porque ela trabalha mais com a realidade, mas para um conto eu gostei. A minha quarta leitura foi Herdeira. Nossa, eu escrevi o nome aqui, que nem uma maravilha. E é da série Os Lobos de Esther, da autora Janice Grishlery, uma coisa assim, cara. Olha, hoje a gente pegou sobrenomes difíceis. E eu já tinha visto essa série em algum momento da minha vida, só que eu assustei com o número de livros, que já tava em 7, 8. Só que eu acabei decidindo ler, e vai falar a história da Esther, olha que novidade. Ela chega numa mansão pra cuidar de um animal ferido, ela é uma veterinária, e ela se depara com um lobo super gentil, super gente boa e grande. Ela cuida dele, e quando ela tá saindo, ela é atacada por outro lobo. E não só isso, depois de uma série de revelações, ela descobre que aquele lobo é o companheiro dela, e em teoria aquela mansão pertence a ela, por motivos que vocês vão ter que ler a história. Esses lobos, eles estão escondidos, eles estão fugindo dessa propriedade, pois a alcateia dele, anos atrás, foi invadida e um monte de gente pegou eles para... me fugiu a palavra, para fazer teste, para descobrir como que eles vivem, como que eles se transformam, e agora eles estão tentando salvar todo mundo, o que eu achei uma premissa muito legal, porque, infelizmente, é algo que a humanidade faria se descobrisse lobos, então achei bem legal. Não gostei que esse problema foi rapidamente, assim, resolvido, sem nenhum problema, nenhum conflito. Assim, como assim? A história começa e o problema central foi resolvido no primeiro livro. Gente, o que vai falar nos outros 7? Achei meio estranho, confesso, mas eu achei a leitura bem agradável, bem gostosa, os personagens são bem legais. E eu vou continuar lendo sim, porque gostei. Minha quinta leitura continua na vibe do lobo, que é a 7ª Lua da Janduí Felipe. E aqui a gente vai conhecer a Diana, ela é uma jornalista e ela foi pra uma cidade investigar uma série de assassinatos que tá acontecendo, só que ela percebe que as coisas ali são meio estranhas, todo mundo trata ela de uma maneira estranha, a cidade é estranha, tem um monte de corvo, coisas estranhas estão acontecendo. E, estranhamente, não tem assassinato nenhum, então ela começa a se perguntar o que ela tá fazendo ali. Até que ela descobre que ela tá envolvida em uma maldição e a história vai desenvolver a partir disso. É uma história bem curta, tem 70 páginas. E eu entendo que pela quantidade de páginas, a história é mais simples, ela é mais rápida, os conflitos acontecem de forma mais rápida. Eu terminei o livro não com o sentimento de que, tudo bem, é uma história curtinha, mas ela entregou tudo. Não. Parece que o autor, ou a autora, não sei, ele tinha uma meta de páginas e ele tinha que chegar ali e não importava, porque correu muita coisa. Aqui tem um interesse romântico que estralou o dedo e já aconteceu, então foi muito mal feito. Faltou mais algumas páginas para explorar esses personagens. Agora, a minha 6ª leitura, gente, assim, eu não tenho o que falar a não ser perfeição. Eu achei, por acaso, eu tava procurando o livro de dragão e a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, saiu
a continuação de Era da Magia, Aprendiz de Princesa da Nika G. Fiquei super animada porque essa história eu nunca tinha lido. Eu já li o primeiro livro umas 3 vezes. Eu comecei a ler o segundo, mas o terceiro eu nunca cheguei, porque a autora nunca chegou a publicar no Wattpad. E eu comecei assim, com o coração aberto. Vou contar rapidinho a história do primeiro livro. Vai contar sobre a Aimil. Ela é uma mestiça de dragão vermelho com humana. Isso não é nenhuma coisa incrível ali naquele mundo. Praticamente todo mundo é mestiço de dragão. Só que difere a geração. Ela é da 20 e tanta bolinha, ela quase não tem sangue de dragão. Ela é super fraca, só que tem coisas acontecendo. Os poderes dela estão descontrolados. Ela vai tentar descobrir o que tá acontecendo. Eu sempre falo, quando eu comento sobre esse livro, que o mistério, ele é simples. Se você lê a explicação sobre os dragões, você percebe o que tá acontecendo, você percebe, né, qual dragão é o certo. Isso tá bem óbvio pra gente, mas eu acho que não interfere na história, porque o encanto dessa história não é nós sermos surpreendidos pelo mistério, mas acompanhar ela e as amigas tentando desvendar isso, se aventurando, sendo caçada, porque a gente vai perceber que... Ai, gente, meio que eu já dei spoiler pelo título do terceiro livro que ela é, né? E uma das coisas que eu acho mais estranha nesse livro, com a minha relação a ele, é que eu sou uma pessoa que depende muito de romance, tá? Se aparece um livro e não tem romance, eu não gosto muito. E esse livro tem migalhas das migalhas. O personagem nesse segundo livro apareceu 2 vezes. Assim, o resto do livro não tem nada de romance. E mesmo assim, eu gosto. Falta um maior desenvolvimento romântico. Mas não importa, eu amo essa história, eu estou apaixonada. Achei o finalzinho um pouco forçado, não fez sentido, tipo, ai, vamos manter segredo. Segundos depois, olha só o que a gente é. Mas, assim, fiquei curiosa e eu não vejo a hora do próximo, porque esse livro é maravilhoso. Se vocês se interessarem, vocês vão perceber que a capa é feia, mas, gente, eu juro pra vocês, a história, a narrativa é muito bem feita, muito linda. O que peca mesmo é a capa. Minha 7ª leitura, ela foi um pouco complexa, que é Inevitável, da editora Eberg, do livro 2. A editora não é editora, tá? É o nome da série. Da Nath Queiroz. Esse é o segundo livro e vai acompanhar a história da Olivia, que ela é uma pessoa tímida, uma pessoa que tem problemas com o corpo, e o Leonardo, que é fotógrafo, ele pega todas. A hora que ele vê a Olivia, ele se encanta com ela, não pega mais ninguém e fica meio que cercando ela. Qual é o meu problema com a história? Esse é o livro 2, então eu li o livro 1, eu acompanhei a história do casal. Olivia e Leonardo começam a se envolver nesse primeiro livro, e agora a gente vai para a parte em que, ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. Quando a gente faz um livro com vários personagens, é muito complicado você contar a história sobre o mesmo ponto de vista. Geralmente, a história do segundo casal começa depois do que o primeiro termina, só que esse não aconteceu. A história voltou lá no início, a Olivia pegando o emprego dela, indo para a cidade nova da editora, conhecendo o Leonardo. Qual foi o problema? A história foi corrida nessa parte, porque não era tão interessante. Tem cenas assim que realmente é interessante o que aconteceu ali. Poderia ter colocado em flashbacks às vezes? Poderia, assim, seria uma ideia legal. Mas então, os primeiros 40, 30% do livro é todo o livro 1, narrado no ponto de vista do 2, correndo assim. E eu tenho medo do terceiro livro ser da mesma forma, só que agora, resumindo, 2 livros no início. Não quero que aconteça isso, porque vai ser meio sem graça, vai ser meio chato. Esse foi meu único problema com a história. Então, os primeiros capítulos eu li meio emburrada por causa disso, porque, embora eu gostava do que estava lendo, de descobrir o que aconteceu sobre a visão deles, eu estava irritada porque a história tava correndo também, só mostrando os pontos importantes, não gostei tanto disso. Mas no final é legal. O Leonardo é um personagem incrível, a Olivia tem um desenvolvimento muito incrível. Como eu disse, ela tem distúrbios alimentares, na verdade eu não falei com essas palavras, né? Mas ela tem, vai tratar e vai mostrar ela reconhecendo isso e indo em busca de ajuda. É uma boa história. A 8ª leitura foi Guerra, o segundo livro dos Cavaleiros do Apocalipse, da Laura Talessa. A história se passa mais de 10 anos depois do início do Apocalipse, 5 anos depois do primeiro livro, e vai contar a história da Miriam. Ela é de Nova Jerusalém. Assim, muita treta pra ser esse nome que vai explicar na história. Ela é uma vendedora de armas e um belo dia ela percebe que um exército tá chegando e é o do Guerra. Diferente do Pestilência, que odeia a humanidade, o Guerra se cerca dela e faz sentido, pretendo explorar mais isso numa resenha. Embora parte dela queira fugir e escapar, ela vai lá tentar salvar até que ela se depara com o Guerra. E quando ela acha que ela vai morrer, ele olha pra ela e fala, esposa, e arrasta ela pro acampamento e os dois vão se interagindo. Inicialmente eu achei que ia ser um Enemies to Lovers, mas é um anime só pro lado da Miriam, tá? O Guerra é totalmente Lovers, ele é um cãozinho raivoso, mas é um cãozinho pra ela.
E eu achei estranho, tá? Assim, eu tava esperando uma relação tipo Pestilência e Sarah. Só que uma das coisas que eu acho mais gostoso, tem uma parte que eles estão sozinhos e ela fala, então, que rolou com seu irmão? Assim, só curiosidade, o que aconteceu? Ele morreu? Ah, ele foi parado. Como? Você pode contar em detalhes pra mim fazer igual? Claro, assim, tá? Tô interpretando, mas é mais ou menos isso. Achei super divertido, super gostoso a interação deles. Ainda acho que a interação Sarah e Pestilência é melhor. Sim. Só que esse livro tem uma coisa diferente, que tem mais personagens, porque antes era tipo Sarah e Pestilência, mas eu gostei bastante. Tô curiosa pro terceiro livro, que provavelmente vai sair final do ano que vem. Isso me deixa um pouco triste. De leitura 9, se não foi tão boa, que é Sacrificada, o livro 1 do Império do Caos, da Jéssica Macedo. Eu tenho um caso de amor e ódio com essa autora, porque eu tenho livros que eu li dela, que eu amei. Tem livros dela que eu odiei e desisti. Então, assim, 8 ou 80 com essa autora. E esse livro, a gente vai conhecer a Mari, ela é uma princesa da água, porém ela não tem magia. A família dela despreza ela por causa disso. E ela acaba sendo enviada por um imperador malvado do fogo pra que assim ele não invada o reino dela. Logo percebe que não vai adiantar. Ele já tem um monte de cucumbina, o harém dele é cheio, porque todos os reinos tiveram essa ideia. E vai rolar isso. E mesmo ela sendo uma garota tímida, frágil, toda traumatizada, o cara malvado se interessa nela. Pior, ela percebe que ela não é que ela não tem poderes. O poder dela é diferente de tudo que ela já viu. E ela é a mais poderosa de todas. Sim, eu tô dando spoiler porque é óbvio. É uma história totalmente previsível. Não faltou, assim, a história poderia ter sido legal, mas ela foi clichê atrás de clichê. Foi bem sem gracinha. Foi assim, bem triste, tá? Não tinha cara de final, eu achei que ia ser só mais um conflitozinho. Mas não, de repente, eu virei a página e tava agradecimento. Eu falei, quê? Como assim? Não tem cara de final isso. E foi, pra mim, muito triste, porque peguei esse livro pra ler e fazer resenha. Porque ele tá nos mais vendidos e, embora eu goste de fazer livro desconhecido, quando o livro ele tá nos mais vendidos, a história, o vídeo vai melhor. Faz parte da vida, só que ele é muito ruim e eu não faço mais resenha pra falar mal de livros nacionais. Então esse é um livro que ele vai ser esquecido e que pena, né? A minha 10ª leitura, eu decidi dar continuidade, tá? Que tava querendo uma leitura mais quente. Então eu li Dom Dante, o livro 2 da autora, que eu não vou falar o nome de novo lá, volta lá no início. Nome muito complicado. Contando sem dar spoilers, vamos encontrar Dom Dante se recuperando, Vanessa em outra vibe, assim, uma vibe bem mais pesada. Teve momentos assim que eu falei, isso que tá acontecendo não é pra mim, não gosto do que tô lendo, mas tudo bem, entendo. Assim, tem umas coisas mais pesadinhas, algumas eu gostei, outras não. Não posso falar muito do enredo, porque vai dar spoiler do que aconteceu, do final. Mas foi uma história bem gostosa, eu gostei do final. Queria ter sido um pouco mais surpreendida, tipo, o final fosse igual ao do primeiro? Gostaria, porém... Ai, gente, né? As pessoas gostam de final feliz, né? Vamos falar a verdade. E agora, minha última leitura, assim, eu achei que eu não ia terminar a tempo, mas eu devorei. Uma história que eu fiquei interessada desde que eu vi a capa, que é A Cor do Sombrio da autora, G. Benevides. A gente vai conhecer a Karina, ela é descendente coreana, ela é plus size e ela tá até aqui de dívida e ela não sabe o que fazer, a mãe dela tá a ponto de perder a casa, ela tá desesperada e ela se inscreve num site de acompanhante de luxo e logo ela é chamada. Só que quando entra, a pessoa, ela não é humana. A gente vai conhecer o Klaus, ele é um elfo, aí a gente vai usar entre aspas, porque a gente percebe que ele não é um elfo. Porque ele tem rabo, ele tem chifre, ele tem presa. Não é um elfo, mas eles se chamam de elfo e... Vou chamar de elfo porque o outro nome é muito difícil, eu não lembro. E o Klaus, ele oferece um acordo, eles vão fingir que eles estão no relacionamento pra Karina chamar a atenção de outro elfo por motivos que a gente sabe, a gente não gosta, mas a Karina não tem esse conhecimento. Ele oferece muito dinheiro, ele oferece pagar todas as dívidas dela. E sem opção, cara, ela aceita. Sem saber de onde ela tá se metendo. Só que o plano do Klaus vai logo sair pela culatra, porque ele começa a se sentir atraído pela Karina. E eu vou contar uma coisa, gente, tem muita pegação. Sim, esse é um livro de monster romance, não é pra todo mundo. Sim, tem cenas explícitas de pegação, o que é maravilhoso, que quem não gosta, fica longe desse livro, porque muitas, assim, tem uma cena depois que ela toma vinho, do primeiro jantar da família dele, não dela,
que é maravilhoso, amei, adorei. Vai ter o segundo livro, o que vai ser um problema, porque o segundo livro tem um age gap, e é um age gap que eu não gosto, porque a idade é normal, tá? O cara é velho e a menina não. Mas assim, vou ler pela pegação mesmo, tá? Eu fecho o olho e finge que a pessoa é jovem. Mas eu gostei muito da história, achei os personagens envolventes, a narrativa envolvente, a pegação muito bem escrita, assim, gostei. O que vai acontecer é um pouco previsível? É um pouco previsível, tá? Sei. A hora que ele falou, olha, não faço isso, eu pensei, vai fazer com a Karina, né? Tire bomba. Aconteceu. Mas tudo bem, eu acho que algumas coisas, realmente, depois que você começa a escrever, começa a entender o pensamento de escritor, as coisas começam a ficar mais óbvias. Mas tudo bem, o importante é que foi uma leitura deliciosa, que eu viciei, eu li em 2, 3 dias, super rápido, amei, não vejo a hora do próximo. E essas foram as minhas 11 leituras. Bastante coisa. E agora eu quero saber quais foram os seus livros, se vocês leram bastante, quais foram os seus preferidos, suas decepções, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante, e se inscreve no canal porque estou sempre trazendo vídeos incríveis pra vocês. Me ajude a chegar a 1000 inscritos, que eu quero monetizar esse canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo que talvez goste de algum desses livros, e vai me seguir nas minhas redes sociais que estou sempre falando um pouquinho de livros aqui pra vocês. E, é claro, vai conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia. Ah, é claro, gente, eu sempre esqueço. Mas se você se interessou por alguma dessas histórias, todos os links vão estar aqui na descrição, assim como meus livros, tá? É em ordem alfabética, pois sou organizada. Até o próximo vídeo. Tchau!